Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Sou Tamiris Formagini, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental baseado em evidências. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que, na minha opinião, é um divisor de águas na nossa prática clínica, que é o raciocínio clínico em TCC, né? Por que a segurança clínica, ela vem do raciocínio e não da técnica decorada? Então nós vamos falar sobre isso. Se você já sentiu que você estudou várias técnicas, fez cursos, leu livros, mas mesmo assim, na frente do seu paciente, você ainda se sente inseguro, essa aula aqui, ela é para você, tá? Existe uma crença muito comum, tanto entre estudantes quanto profissionais, no início da sua prática clínica, principalmente na TCC, é que quanto mais técnicas eu souber, quanto mais técnicas decoradas eu tiver, mais segura eu vou me sentir, né? Então a pessoa acumula vários protocolos, aprende reestruturação cognitiva, aprende exposição, aprende ativação comportamental, aprende treino de habilidades sociais, aprende as técnicas de ansiedade, depressão, toque, decora lá os protocolos, tudo, mas na hora que chega a sessão a pessoa trava completamente. Por quê, né? Porque a segurança clínica, ela não nasce da quantidade de técnicas que você memorizou. Ela vai nascer da capacidade que você tem de organizar o raciocínio clínico diante do caso que está aí na sua frente. Porque o que está na sua frente é um caso completamente diferente dos protocolos que você gravou, né? Então, na TCC, a técnica, ela é apenas uma ferramenta. O raciocínio clínico que vai nos dar a direção. E ferramenta sem direção não vai resolver o problema. Então não adianta nada você comprar aí o carro do ano, o melhor carro do mundo, se você não conseguir nem ligar o carro, você não consegue nem engatar a marcha correta para poder sair, fazer o carro movimentar. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você pode ter todas as técnicas possíveis, mas só ter técnicas não vai resolver o seu problema. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, tá? Então, quando nós falamos de raciocínio clínico na TCC, nós estamos falando da capacidade do terapeuta de compreender o funcionamento psicológico do paciente a partir do modelo cognitivo. Então, é conseguir responder com clareza, né? O que está acontecendo aqui? Né? O que ativa esse sofrimento? Como esse padrão está se mantendo? Qual que é o núcleo cognitivo envolvido aqui? Né? Onde faz mais sentido intervir aqui? Né? Eu preciso intervir neste ou neste ponto? Né? Meu paciente me trouxe duas demandas. E aí? Essa ou aquela? Por onde começar, né? E perceba que nenhuma dessas perguntas, elas são técnicas, né? Elas são perguntas de organização de pensamento. Então, o terapeuta, ele pode saber aplicar perfeitamente a técnica de reestruturação cognitiva, mas se ele não souber identificar qual é o pensamento central naquele momento, pode passar a sessão inteira discutindo algo que é periférico, né? Ele pode trabalhar crenças secundárias, enquanto a crença central ela permanece ali intacta, intocada. Ele pode trabalhar, propor exposição, por exemplo, quando o princípio mantenedor é ruminação. Ele pode, talvez, propor uma ativação comportamental quando o que está travando ali é um esquema de desvalor profundamente ativado. Então, é por isso que muitos profissionais vão relatar, olha, eu apliquei a técnica corretamente, mas não funcionou. E aí, a pergunta que precisa ser feita aqui não é se, será que eu apliquei errado? Né? Mas eu preciso perguntar o seguinte, será que eu escolhi a técnica certa para este momento deste caso? Né? Então, segurança clínica não é saber o passo a passo da técnica, é saber por onde você está usando aquela técnica, né? O porquê que você está usando naquele momento, com aquele paciente para essa demanda. E por que para outro paciente que tem demanda semelhante, talvez eu não aplique essa técnica, eu aplique outra completamente diferente. O raciocínio clínico em TCC, ele começa pela compreensão do modelo cognitivo básico, que é situação, pensamento automático, emoção, resposta fisiológica, comportamento. Isso é o alicerce, isso é
a base. Isso aqui, gente, é só o início, mas não para por aí, né? Então, você precisa se aprofundar na identificação de padrões recorrentes, crenças intermediárias, crenças centrais, fatores de manutenção. E aí, quando o seu paciente, ele relata, por exemplo, ansiedade intensa diante ali, né, antes de entrar em uma reunião, um terapeuta tecnicista, aquele que só está preocupado com as técnicas, né? Aquele que tem todos os protocolos, tudo certinho, ele pode pensar o seguinte: olha, eu vou ensinar a respiração diafragmática para ele, e aí ele vai entrar, vai fazer respiração diafragmática e vai funcionar. Agora, o terapeuta que raciocina clinicamente, aquele que sabe fazer, né, todo um raciocínio clínico, né? Já o terapeuta que sabe exatamente, ele não está aqui só preocupado com a técnica. Ele vai dizer o seguinte: o que essa reunião significa para ele, para esse meu paciente? Que pensamento que está sendo ativado com essa reunião? Né? Que crença está por trás disso? O que esse meu paciente está fazendo para lidar com essa ansiedade? Como que este comportamento está mantendo o problema? Então, veja como que a postura aqui, ela mudou completamente. Então, raciocinar clinicamente significa tolerar a incerteza inicial, significa não sair aplicando a técnica na terceira sessão, né, apenas para aliviar essa própria ansiedade do terapeuta, mas significa investigar antes de intervir, pensar antes de agir. E aqui está um ponto muito delicado, tá? Muitas das vezes a insegurança do terapeuta, ela não vem do caso em si, esse é um caso difícil. Não, mas da própria dificuldade de sustentar o não saber momentâneo. Então, às vezes a pessoa ela não consegue assumir, eu não sei agora. Eu posso saber depois, eu posso pesquisar depois, mas ele quer uma resposta imediata. Muita gente fala dos nossos pacientes que estão sofrendo por esse imediatismo. Mas e nós, terapeutas? Será que nós soubemos respeitar esse desconforto? Né? Porque é desconfortável não ter uma resposta imediata. É desconfortável não aplicar algo ativo. Mas a TCC baseada em evidência, ela não é uma coleção de intervenções rápidas. Ela é um modelo explicativo do funcionamento humano. Então, a técnica, ela tem que emergir da formulação e não o contrário. Então, quando o raciocínio clínico ele está organizado, o terapeuta ele sabe explicar para si mesmo e, obviamente, para o seu paciente, por que determinada intervenção faz sentido. Porque muitas das vezes você até fala com o seu paciente, mas nem você entendeu e o seu paciente não vai entender. Então, aqui, quando você está com o raciocínio clínico organizado, você consegue dizer, olha, se o que mantém este problema é a evitação, nós vamos trabalhar, então, a exposição. Porque se eu evito, eu preciso expor. Ou se a crença central é de incapacidade, nós vamos precisar reproduzir experiências comportamentais que gerem evidências contrárias. Então, a gente precisa entender o que o meu paciente está sentindo para eu trabalhar na direção que vai afastar ele deste problema e levar ele para a direção onde ele deseja estar, né? Talvez você ainda diz, né? Olha, se você passa horas ruminando, a gente precisa intervir nesse processo metacognitivo. Isso é segurança. Isso é a coerência interna que nós precisamos ter. Outro ponto fundamental é entender que raciocínio clínico não é algo automático, né? Ele é treinável. Então, eu não nasço com isso, eu posso treinar. E para isso, né, vai envolver integrar dados objetivos, escuta ativa, hipóteses cognitivas, conhecimento teórico, análise funcional do comportamento. Então, é uma habilidade que se desenvolve com a prática deliberada. Então, eu preciso praticar. Por isso, gente, a supervisão, ela é extremamente importante, porque eu preciso aprender. E aí, na supervisão, eu consigo ter uma clareza melhor para que eu consiga agir com segurança. E na TCC, o raciocínio clínico ele é estruturado. Não é simplesmente intuitivo no sentido de ser aleatório, tá? Ele segue uma
lógica, que é identificar o problema atual, mapear situações específicas, investigar pensamentos automáticos, acessar as emoções, observar comportamentos, identificar sequências, levantar hipóteses sobre as crenças intermediárias, centrais, integrar fatores de desenvolvimento e manutenção. Então, quando você internaliza essa sequência, a sessão ela deixa de ser um território caótico e ela passa, então, a ter uma direção. Vou só repetir para vocês, tá? A sequência: identificar o problema atual, mapear situações específicas, investigar pensamentos automáticos, acessar emoções, observar comportamento, identificar consequências, levantar hipóteses sobre crenças centrais, intermediárias, integrar fatores de desenvolvimento e a manutenção. Tá? Então, quando você internaliza essa sequência, gente, isso aqui não precisa ser esse passo a passo específico, não, tá? Você vai fazendo isso de maneira completamente natural. Quando você começa a fazer isso, você organiza e você começa a ter direção. E algo aqui muito importante: raciocínio clínico também envolve saber o que não fazer. E aqui entra a dor do terapeuta, né? Principalmente o terapeuta iniciante. Porque, gente, nem toda emoção ela precisa ser reestruturada. Nem todo silêncio precisa ser preenchido. Nós precisamos escutar o silêncio. Nós precisamos respeitar quando o nosso paciente ele cala. Você precisa saber a hora de falar e a hora de ficar ouvindo o silêncio. Nem todo pensamento automático precisa ser debatido naquele momento, tá? Às vezes o mais estratégico é aprofundar, coletar mais dados, apenas observar padrões ao longo ali de algumas sessões. E a técnica decorada, quando você aplica a decoreba, né, isso é algo mais rígido. E o raciocínio clínico ele vai permitir a flexibilidade. E essa flexibilidade é uma das marcas de maturidade profissional. Então, o terapeuta que depende apenas do protocolo, ele vai se desorganizar. Porque, gente, paciente não segue roteiro. Você tem todo o roteiro, o protocolo é todo um passo a passo, mas o seu paciente, ele lê o roteiro? O seu paciente, ele sabe qual é o passo a passo que ele tem que seguir? Ele não sabe. Então, o terapeuta que raciocina clinicamente, ele consegue adaptar ali o protocolo à singularidade do caso, porque ele entende os princípios por trás da intervenção. E aqui está outra diferença importante, tá, gente? Técnica é procedimento, raciocínio clínico que é o princípio. Então, quando você entende o princípio, por exemplo, que a evitação está mantendo a ansiedade, isso não é regra, tá? Isso é um princípio. Né? Você pode, então, criar múltiplas formas de intervenção. Você não fica preso a um único exercício. Você pode ajustar a intensidade, né? O contexto, o formato, porque você entende qual é o mecanismo envolvido ali. E segurança clínica também está ligado à capacidade de revisar hipóteses, tá? Às vezes você formula que o núcleo do caso é o medo de rejeição, mas ao longo das sessões ali, você percebe que o que aparece com mais força é o medo de fracasso, a humilhação, né? Então, o terapeuta inseguro, ele pode achar que ele errou, e um terapeuta com raciocínio clínico, ele entende que está apenas refinando a hipótese. E formulação, ela é dinâmica. E ajustar não é fracasso, ajustar é uma prática baseada em evidência, né? Você seguir o caminho que o seu paciente está te direcionando. Outro ponto essencial é que o raciocínio clínico, ele protege contra a intervenção superficial. Então, trabalhar apenas no nível de pensamentos automáticos pode gerar um alívio temporário, mas se for crenças centrais profundas que continuam intocadas ali, o padrão ele vai retornar, né? Então, quando você consegue enxergar essa estrutura mais ampla, percebe que não é aqui, é muito mais amplo, você consegue organizar o tratamento em fases. Então, primeiro você vai estabilizar os sintomas mais agudos, depois você vai aprofundando nas crenças intermediárias e aí, em seguida você vai trabalhando crenças mais centrais com técnicas mais elaboradas. E isso é estratégia, gente, isso é planejamento baseado em formulação. Então, muitos profissionais, eles
buscam essa segurança na autoridade técnica, né? Querem ter resposta rápida, querem ter intervenção impactante, falas estruturadas, mas a verdadeira autoridade clínica, ela vem da coerência do raciocínio. Então, quando você entende o caso, se você ganha consistência, a sua fala, ela ganha consistência. As suas perguntas ficam mais precisas, a sua escuta, ela se torna mais direcionada e o seu paciente, ele percebe isso. Então, o raciocínio clínico vai reduzir a ansiedade do terapeuta, né? Porque nós temos sim ansiedade, falar, eu não tenho ansiedade, eu estou seguro do meu trabalho na clínica. Isso também é um perigo muito grande, né? Aquele terapeuta que tem plena convicção de que faz o melhor trabalho clínico. Não dá para ter plena convicção de que você vai fazer o melhor trabalho clínico, porque o seu paciente, ele não segue um roteiro, né? Ele muda, hoje ele quer, daqui 5 minutos ele vira e fala, não quero mais. Então não tem como, tá? Então quando você aprende a conduzir o raciocínio clínico, você consegue diminuir essa ansiedade, e não é porque você tem uma segurança de que eu sou a melhor, mas você tem aquela certeza de que eu consigo lidar com as adversidades, apesar de estar em um ambiente que não é confortável para mim, né? Então, casos mistos, como, por exemplo, ansiedade, depressão, dificuldades interpessoais, né, eles deixam de parecer caóticos porque você começa a identificar o núcleo cognitivo que atravessa os diferentes sintomas. Talvez seja uma crença de desvalor que alimenta tanto a evitação social quanto a ruminação depressiva. Talvez seja um esquema de abandono que sustenta tanto o ciúme quanto a hipervigilância racional. E aí, quando você enxerga o fio condutor, o caso ganha lógica. E quando tem lógica, tem direção. Perceba que aqui eu não estou falando do ego, né? Eu sei, mas apesar de não saber, eu consigo lidar com isso porque eu estou me preparando para isso. Eu consigo desenvolver um bom raciocínio lógico ali, né? Um raciocínio clínico. E isso aqui não significa que a técnica não é importante, tá, gente? A técnica é importante, sim. A técnica, ela é fundamental. Só, porém, né? Técnica sem raciocínio é como você ter um instrumento cirúrgico sofisticado sem um diagnóstico claro. Então, o risco de intervir no lugar errado aumenta. Por exemplo, nós temos um médico cardiologista e ele sabe que ele tem que fazer uma cirurgia. Só que aquele médico cardiologista, vamos colocar que ele é como que chama, né? Estagiário ali, ele está aprendendo ainda. Ele é um R1, que eles falam, né? Então, ele está ali no seu início. Ele precisa de alguém com experiência, alguém que saiba o que está fazendo. Porque se ele chegar ali sozinho na sala de cirurgia, ele pode ter os melhores equipamentos, ele pode ter a melhor sala cirúrgica. O paciente aberto ali, com o coração aberto, ele vai olhar e falar, e agora? Mexo na aorta? Mexo nessa veia? Mexo no coração? E aí? Então não adianta você ter os melhores instrumentos cirúrgicos, no nosso caso, as melhores técnicas, se você não tem um diagnóstico claro do que seu paciente sabe. Você não sabe a diferença entre depressão. Vai caindo, né? Tem muita gente que cai nessa de depressão é passado, ansiedade é futuro, vai achando que é só isso, só isso, só isso. Você vai cair numa armadilha e não vai conseguir sair, não vai conseguir desenvolver com o seu paciente. Por isso, gente, se vocês querem desenvolver essa segurança clínica, né, invista menos tempo acumulando técnicas, né, acumulando roteiros, protocolos, e invista mais tempo treinando análise de caso. Né? Pega casos antigos aí e tente reformular, tente formular novamente. Né? Pergunte-se quais eram os fatores de manutenção que talvez tenham passado despercebidos, escreva a hipótese, discuta em supervisão, façam supervisão clínica, né? Tenta aí, treine, organizar esse caso antes de pensar em intervir. Porque a segurança clínica, né, ela vem do raciocínio, ela é muito mais estável, ela é muito mais segurança mesmo, né? Ela é muito mais segura. Porque ela não depende de decorar passo a passo, ela depende de compreender mecanismo. Porque, como eu falei, você pode ter um roteiro lindo, maravilhoso, perfeito. O seu paciente, ele não segue roteiro. Ele determina o roteiro que ele quer seguir e ele pode simplesmente mudar de ideia e bagunçar e falar que não quer mais aquele roteiro. Então, compreender mecanismos
é o que permite que você atue com coerência, mesmo diante de casos novos, complexos ou fora de protocolo, né? Se essa aula te ajudou a repensar sua busca por segurança na clínica, deixa o seu like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo se você já se pegou acumulando técnicas da tentativa de se sentir preparado, se inscreve aqui no canal, gente, para continuar aprofundando o raciocínio clínico, formulação de caso, práticas baseadas em evidências na TCC. Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.